Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios, os privilégios que a Lei 14.133 trouxe aí para as micro e pequenas empresas. Lá no artigo 4º da lei, então, ela incorpora a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da MEPP, e traz então para a nova legislação, que nem é tão nova assim, já é uma lei que já está uma criança, vamos dizer assim, porque a lei é lá de 2021, então uma criança aí de 4 anos, né? Então ela traz para a lei os benefícios para essas micro e pequenas empresas, né? A gente comenta, é a função social da licitação, tá? Mas efetivamente, vamos ao que interessa. Quais são esses benefícios e como que nós vamos aplicá-los? O primeiro deles é a regularização tardia, né, chamada regularização tardia. Então, é a possibilidade da micro e pequena empresa, quando tiver um problema relacionado à habilitação fiscal, social ou trabalhista, participar normalmente de um processo licitatório e, se for vencedora, ela tem então um prazo de 5 dias úteis para apresentar a certidão que está com problema. Tá? Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, mas aí já não é obrigatório. Obrigatório é conceder os 5 dias. Isso aí, a administração pública, por força do artigo 4º da 14.133 com a 123, é obrigatório. Tá? Agora, a prorrogação não é obrigatória. A administração vai analisar, olha, não vai me prejudicar, não vai impactar a minha contratação, eu posso prorrogar. Não prejudica a administração, eu não prorrogo. Tá? Essa empresa, então, vencendo o processo licitatório, ela tem esse prazo para buscar junto ao órgão ao qual ela é devedora, poderia ser Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, FGTS ou a Justiça do Trabalho. Ela, então, busca regularizar a sua situação, e quando a gente fala em regularizar, ela pode pagar ou ela pode parcelar. Apresenta, então, uma certidão para a administração pública negativa ou positiva com efeito de negativa, e aí, então, ela pode ter a sua habilitação concluída e pode ser contratado pela administração pública, certo? Com isso, a gente tem, então, essa questão da regularização. O segundo ponto é o que a gente chama de empate ficto. Então, o que vem a ser o empate ficto? Vamos imaginar que em um processo licitatório, pela modalidade pregão, o primeiro colocado não seja uma empresa MEPP, mas o segundo colocado é uma empresa MEPP e ficou ali em uma diferença de 5%. Essa empresa segunda colocada, após concluída a etapa competitiva, então é importante a gente entender que tem que terminar a etapa de lance. Terminou os lances, eu tenho primeiro colocado é uma ampla concorrência, segundo colocado é um MEPP. Ok, primeiro ponto. Segundo, analisar, está dentro de um percentual de 5% no pregão? Sim, está dentro. Então, o pregoeiro, ou o agente da contratação, ou a comissão de contratação vai oportunizar a segunda colocada que oferte um último lance para cobrir o valor da primeira colocada. E aí, então, vem o ponto X aqui da questão. Tá. Esse último lance, ele vai ser de quanto? Né? Qual vai ser esse último lance? Bom, pessoal, se no meu processo eu já estabeleci um valor mínimo entre lances, eu tenho que respeitar esse valor. Vamos imaginar que o valor mínimo entre lances seja R$1. Então, a MEPP, classificada em segundo lugar, pode dar um lance inferior em R$1 ao lance da primeira colocada. E ela, então, é a vencedora do processo, certo? Nesses processos que nós falamos do 5% é quando for o caso de pregão. Quando for o caso de concorrência, esse valor passa para 10%, certo? Nós temos também, na legislação, o que é chamado de licitação exclusiva. Exclusiva para quem? Para ME, para EPP e para assemelhadas, né? Poderia ser uma MEI, uma cooperativa, mas vamos falar da MEPP, tá? Para a gente poder ser mais objetivo. A licitação exclusiva é toda aquela em que o item fique até R$80 mil. Então, no item, não é no processo como um todo, é no item. Pessoal, o artigo é muito claro,
tá? Um dos incisos acho que, salvo engano, é o inciso 4º do artigo 48 da Lei Complementar 123, ele é muito claro quando ele fala deverá. Então, é obrigatório que essa licitação é exclusiva para as MEs, EPPs e equiparadas, tá? Bom, se esse valor extrapola os R$80 mil, e aí, como que fica? Aí nós temos uma outra situação que é o chamado cota reservada. Então, eu tenho uma licitação que extrapolou 80 mil, eu vou ter a obrigatoriedade, artigo da lei também claríssimo, é deverá, então não é uma faculdade da administração pública, ela é obrigada a aplicar, dividir essa cota. Tá? Dividir essa cota, vamos imaginar que seja R$100 mil, eu tenho a obrigação de dividir em uma cota para ampla concorrência, e essa ampla concorrência, por exemplo, em 75 mil, e uma cota reservada de 25 mil para as MEs, EPPs e equiparadas, tá? Então, assim, o 25%, a lei não colocou fixo, ela colocou até 25%. Por quê? Porque como a gente tem que dividir ao quantitativo do item, porque nesse caso da cota reservada só vai se aplicar para itens divisíveis, porque se não for divisível, não tem como abrir dois itens para uma coisa que não se divide, né? Bom, e então, o que acontece? Nessa situação específica, eu preciso ter essa flexibilização de ser até 25% para que eu possa compatibilizar um quantitativo que seja relativamente dentro desses 25%, mas pode dar 24, pode dar 23, pode dar 20, para poder fechar o quantitativo, certo? Bom, e aí a lei tem, ainda no artigo 48, um poderá. Poderá. A administração pública resolve se ela quer ou não obrigar, quando ela admitir a subcontratação dos processos de obras, processos de serviço, em que ela autoriza a subcontratação, ela poderá exigir que a subcontratada seja uma MEPP. Vejam, aqui não há obrigatoriedade, aqui é uma faculdade da administração pública. Vamos lá agora para uma questão bastante relevante que está lá no parágrafo 3º do artigo 48, né? E é uma dúvida recorrente, mas muito recorrente mesmo, que bate aqui as portas nossas da consultoria constantemente. Professora, eu posso fazer uma licitação exclusiva para o comércio local? Veja, a priori, não, tá? Não. Até porque, se nós formos analisar as vedações do artigo 9º ao agente da contratação, que a Lei 14.133 traz, é explícito. Eu não posso fazer diferenças dentro do meu processo licitatório em relação à sede do licitante. Então, olha só, primeiro momento, a resposta é não, tá? Mas, professora, e o parágrafo 3º do 48? Então, vamos lá. O parágrafo 3º do 48, ele tem duas interpretações doutrinárias, tá? Isso a gente já tinha discutido. Se vocês forem olhar aí, eu tenho vídeo no Instagram lá atrás, né, falando sobre essa situação, porque é a mesma discussão que a gente tinha na época da 8666. Então, qual seria a interpretação correta do parágrafo 3º do 48? Duas interpretações hoje dominam, né, a seara das licitações. A primeira, ela é a interpretação dada pelo decreto federal, onde, então, o decreto reza o seguinte: quando eu tenho uma empresa de ampla concorrência ou até uma MEPP que não é sediada no meu município ou na região, e nesse processo ficou consignado no edital que haverá aplicabilidade da preferência local, e no segundo lugar eu tenho uma MEPP sediada dentro do meu município, eu então tenho que oportunizar a SMEPP sediada dentro do município a possibilidade de um último lance para cobrir o lance da primeira colocada. Pessoal, a tônica do decreto do governo federal é um novo empate ficto, é um outro empate ficto. O decreto federal vem nesse sentido, tá? A segunda corrente é uma corrente que no nosso país ela é capitaneada pelo SEBRAE, tá? E nessa essa instrução que o SEBRAE apresenta, nós temos a possibilidade de contratar
com a empresa local, mesmo no valor 10% acima da primeira colocada. Então, nesse entendimento do Sebrae, eu posso contratar com a empresa local, se a primeira colocada não for local e a segunda colocada for local, eu posso contratar mesmo que o valor da segunda colocada for, então, 10% a mais do que a da primeira colocada. Aí vocês poderiam falar, professora, mas eu estou contratando com o valor mais caro. Sim, esse é o posicionamento, né, defendido por essa corrente, que é capitaneada aí pelo Sebrae, tem alguns outros doutrinadores que defendem também, que eu posso. Para quê? Para desenvolvimento do comércio local. Então, o que vai pesar na minha balança aqui, né? Quando eu decido em colocar essa possibilidade de aplicar o desempate aí e comprar a 10% mais caro do que a primeira colocada. A questão de fomentar o comércio local. Óbvio, isso é uma decisão administrativa. Juridicamente estou respaldado? Está respaldado. Mas eu preciso de uma decisão administrativa. É viável? O município tem condições de comprar esse mesmo produto a 10% mais caro? Isso lá na etapa de planejamento a gente precisa discutir e definir dentro do nosso processo. Lembrando que a legislação, a Lei Complementar 123, ela menciona que é uma lei que ela poderá ser regulamentada por todos os órgãos da administração pública. Porém, ela fala que o seguinte, enquanto o seu órgão não regulamentar, você tem que usar o regulamento da União. E o regulamento da União, ele traz aquela primeira opção de empate que eu falei para vocês, que seria um novo empate ficto, e a empresa local tendo que desempatar, tendo que dar um último lance. Então, percebam, se para a gente aplicar esse entendimento do Sebrae, efetivamente, nós precisamos de ter um decreto dentro do nosso órgão regulamentando essa situação. Na verdade, eu prefiro ter um decreto para as duas situações, tá? Já ter um decreto falando passo a passo, como que vai ser para o pregoeiro. Então, aqui os nossos clientes, os nossos assessorados, a gente já manda uma minuta de decreto para eles, regulamentando tanto em uma situação quanto em outra, para ficar uma coisa mais clara, tá? Para o dia a dia deles ficar um pouco mais facilitado. Mas aí vai ser da questão de cada órgão definir o que melhor vai adequar às suas finanças e ao seu comércio local. Bom, por fim, pessoal, nós precisamos entrar em uma última seara disso daí. Que alguém poderia falar, nossa, professora, mas enfim, nós não podemos, em hipótese alguma, fazer uma licitação exclusiva para o comércio local? Eu entendo, e uma boa parte da doutrina também entende, que até pode, em situações bastante peculiares. Por exemplo, preciso contratar um hotel. Tá? Eu vou contratar um hotel, eu estou no interior do Mato Grosso do Sul, eu vou abrir uma licitação para qualquer hotel, e um hotel aqui de Campo Grande vai lá, participa, ganha. E aí, como que eu faço? Como que se materializa a execução contratual? Se eu preciso de um hotel lá no meu município, um hotel aqui em Campo Grande não resolve o problema do município. Então, percebam, quando eu tiver uma situação bastante peculiar como essa, como o fornecimento de uma refeição, eu preciso de um restaurante. Ora, eu não vou contratar o restaurante da cidade vizinha, eu preciso contratar o restaurante do meu município. Ou um posto de combustível. Né? Não posso abrir para qualquer posto de combustível, porque eu preciso abastecer os veículos no meu município. Então, seriam exemplos aí que isso explicado dentro do estudo técnico preliminar pode sim, no meu entendimento, levar a uma licitação exclusiva para o comércio local, tá bom? Pessoal, então espero ter colaborado com esse conteúdo, né, para a melhora do dia a dia de vocês nos órgãos públicos, e gostaria de pedir gentilmente que, se você gostou desse vídeo, você ative o sininho para receber as notificações, se inscreva aqui no nosso canal para poder ajudar a subir esse conteúdo para mais pessoas que precisem de dicas que a gente sabe que são tão valiosas para a administração pública. Um grande abraço!